Olá, essa é a videoaula é destinada à resolução de um exercício com o intuito de ajudar na fixação do conteúdo de matrizes ensinado na videoaula passada. O exercício foi retirado da Olimpíada Brasileira de Informática de 2024, da segunda fase, na turno A, no caderno de notas, no caderno de exercícios do nível Sênior. A resolução neste vídeo vai ser realizada em Python. O exercício é o seguinte: dança de formatura. Segue o enunciado dele. A Escola de Educação Básica do seu bairro está organizando uma festa de formatura para os graduandos deste ano. Para isso, eles pediram que a OBI, Organização de Brincadeiras Infantis, desenvolva uma dança que os alunos possam apresentar aos pais durante a formatura. A dança da OBI é dançada em uma pista quadriculada com N linhas e M colunas, sempre que com exatamente um aluno em cada uma da pista. Os alunos são numerados de 1 a N vezes M, que de acordo com a sua posição inicial da pista em ordem crescente da linha e coluna, nessa ordem a partir do quadrado 1, 1. O exemplo abaixo, n igual 4 e m igual 3, indica o número do aluno em cada quadrado da pista no início da dança. O aluno número 7, por exemplo, inicia no quadrado 3, 1. Então aqui tem um exemplo de uma pista de dança com 4 linhas e 3 colunas. Você consegue ver que todos os elementos eles vão de 1 até 14 a posição de cada aluno. A cada passo da dança, o professor dá aos alunos uma das duas ordens abaixo. L, A, B, onde A e B são inteiros distintos, ordenando que os alunos da aésima linha troquem de linha com os alunos da bésima linha, mantendo a coluna a cada um. Ou seja, o aluno da célula A1 troca com o da célula B1, o A2 troca com o B2 e assim por diante. C a B, onde A e B inteiros distintos, ordenando que os alunos da aésima coluna troquem da coluna com os alunos da bésima coluna, mantendo a linha de cada um. Ou seja, o aluno da célula 1A troca com o da célula 1B, 2A troca com 2B e assim por diante. A figura abaixo ilustra o processo da dança para n igual 4 e m igual 3, onde os três inteiros passos os primeiros passos sendo C13, L14 e C32, nessa ordem. A gente tem o quadriculado original, então a gente tem um C13, onde a coluna 1 e a coluna 3 vão trocar de posição, então se os elementos da coluna 3 vão para a primeira coluna, os elementos da coluna 1 vão para a segunda coluna. L14, onde a primeira linha e a quarta linha vão trocar de posição, os elementos da quarta linha subiram para a primeira linha, os elementos da terceira linha desceram para a terceira linha. E C32, onde os elementos da coluna 3 são trocados com os elementos da coluna 2. E então você consegue ver que o 10 foi para cá e o 11 foi para lá. A escola gostou muito da dança inventada pelo BI e deseja usá-la na formatura. Porém, os pais não querem perder seus filhos de vista e pediram sua ajuda para saber quais são as posições de seus filhos ao término da dança. A sua tarefa é, dadas as dimensões NM da pista de dança, a quantidade de P de passo de dança, a ordem dada pelo professor a cada passo, determine qual aluno estará em cada quadrado da pista ao fim da dança. Partindo para a entrada. A primeira linha de entrada é composta por três inteiros NMP, indicando respectivamente o número de linhas da pista de dança, o número de colunas da pista de dança e o número de passos da pista de dança. As próximas pelinhas descrevem as ordens dadas pelo professor. A iésima dessas linhas contém uma letra maiúscula OI, que pode ser L ou C, seguida por dois números inteiros distintos A, I e BI. Se OI igual L, o professor ordenou a troca das linhas AI e BI. Se OI igual C, o professor ordenou a troca das colunas AI e BI. Saída. Seu programa deverá imprimir N linhas para cada uma contendo M inteiros. O JESM inteiro da iésima coluna linha deve ser o número do aluno que terminará a dança na iésima linha e JESma coluna da pista. As restrições para esse exercício são as seguintes. O número de linhas N não vai ser maior que 1 milhão, nem menor que 1. O mesmo é válido para o número de linhas M. E o resultado entre N vezes M não pode partir 1 milhão. O número de ordens que vão ser dadas não superam 500 mil e são sempre no mínimo uma. OI vai ser L ou C, então é impossível um input errado nesse caso. Se OI for L, então A e BI sempre vai ser um número menor que N. E se OI for C, A e BI sempre vai ser um número menor que M. AI diferente de BI. A gente nunca vai ter um elemento de colunas iguais. Observe que não é possível declarar. No caso, não haverá uma troca de elementos em uma mesma posição. Você não pode trocar linha 1 por linha 1 e coluna 1 por coluna 1. Observe que não é possível declarar 1 milhão vezes 1 milhão inteiros, com matriz vetor, etc.
sem estourar o limite de memória. Isso causaria erros no programa, pois tentaria usar milhares de GB na memória. Preste atenção ao limite n vezes m menor que ou igual a 1 milhão, que garante que a pista de dança sempre terá no máximo 1 bilhão de alunos. Até aqui segue as pontuações, que não é muito relevante para os casos. Seu programa pode resolver todas as questões ou as tabelas acima. Os exemplos, então, dados para a gente fazer o teste das questões são os seguintes. A gente tem que começar um exemplo com 4 comandos e 3... Desculpa. É, 4 linhas, 3 colunas e assim por... É um elemento de 4 linhas e 3 colunas com 3 comandos. Esses são esses seguintes. Então, a gente vai trabalhar o exercício exemplificando esse comando. Tá. A primeira etapa, então, que a gente tem que fazer aqui é fazer a coleta dos dados que a gente tem feitos aqui. Então, a gente vai fazer uma captura de input múltiplo para poder pegar os elementos da linha que foi inserida. O que a gente quer pegar aqui, no caso, é NMP. A gente, ao utilizar o comando map e definir como inteiro, a gente consegue pegar todos os elementos resultados desse split, né? O split ele vai ser dado por causa que a gente vai colocar os 3 elementos, eles são separados pelo espaço entre cada um deles. Então, isso vai resultar em uma matriz de inteiros, no caso. Não podem ser inteiros, desculpa. Isso é um detalhe importante, na verdade. Quando a gente está trabalhando com esse tipo de elemento aqui, a gente não pode utilizar de inteiros por causa que a primeira linha de comando também tem que... Eu confundi informação. Certo. A captura dos elementos NMP, então, no caso a gente utilizar o comando map para poder fazer a captura de inteiros, os elementos input e split, que isso aqui vão ser respectivamente o número de linhas, o número de colunas e o número de ordens que serão dadas. Após realizar a captura dos elementos que a gente tem que realizar uma geração de como vai ser o mapa da pista de dança com cada um dentro dele. Como a gente está trabalhando com Python, a gente pode realizar isso através de códigos geradores, que vai ser os geradores utilizados para realizar isso serão os seguintes. Então, abre chaves, abre colchetes novamente. J mais 1, desculpa, J mais 1 mais M vezes 1 vezes I, for J in range M, for I in range N. O comando que isso aqui faz é o seguinte, ele vai gerar uma matriz de N linhas, e cada N linha vai ter M colunas. Essas M colunas vão ser preenchidas com o elemento J, que é o valor atual de mais 1, mais M vezes I. Isso é um cálculo que vai determinar e fazer com que as matrizes sempre sejam com as posições corretas. Isso ocorre por causa que, como a gente está trabalhando com for, ele vai começar iniciado com 0, e é por causa disso que a gente precisa do mais 1. E o M vezes I a gente vai utilizar para determinar a posição avançada da linha. Então a gente tem a primeira linha, vai ser sempre 1, 2, 3, a segunda linha vai ser 4, 5, 6, e é por causa disso que existe esse M vezes I, para fazer a adição e manter o número correto. No caso do nosso exemplo que a gente tem dado, se a gente usar esse código gerador, ele vai gerar uma matriz diferente dessa aqui. Um pouquinho. Ele vai gerar uma matriz que nem a do exemplo que foi dado anteriormente, onde a gente tem 4 linhas e 3 colunas. Cada uma delas enumeradas com seus índices. Então a gente vai ter uma matriz gerada dessa forma, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Certo. Então, após realizar a coleta desses dados e ter gerado a matriz, a gente pode começar a trabalhar em interpretar os inputs que são os comandos dados pelas pessoas. Para fazer a captura desses comandos dados, a gente vai utilizar a seguinte forma. For I em range P, que vai ser um for que vai executar o número de comandos equivalente ao número de linhas ao número de ordens que são dadas. E após utilizar isso, a gente vai fazer a coleta de qual comando que a pessoa deu.
Esse comando, então, vai ser igual a um input.split. Agora vai entrar o caso de que eu acabei fazendo a confusão anteriormente. O porquê de não se poder utilizar map nisso aqui é por causa que a gente vai ter dados mistos. E quando a gente for fazer inserir os dados aqui, eles vão ser um C, um 2, por exemplo. E por causa disso, a gente não pode fazer o int, por causa que ele vai dar um erro. Por causa que esse dado é uma string e esse dado é um inteiro. Por ser múltiplos dados de tipos diferentes, a gente tem que realizar o tratamento posterior. Primeiramente, então, a gente vai vir aqui e fazer o tratamento deles. O tratamento que a gente vai ter que levar em consideração é o seguinte: os inputs, eles vão ser dados não seguindo uma lógica de matriz, mas seguindo uma lógica padrão de ordem. Então, eles vão ser dados como se fosse a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Quando a gente está trabalhando em programação, a gente vai ter que fazer isso ser relevado para ficar equivalente a isso. Para fazer isso é bem simples. A gente só vai simplesmente fazer o, a posição que a pessoa passar menos 1. Então a gente consegue fazer aqui, ó. 1 menos 1 é igual a 0. O 2 menos 1 é igual a 0. 3 menos 1 é igual a 2. Meu Deus do céu, errei. 2 menos 1 é igual a 1. 3 menos 1 é igual a 2. E 4 menos 1 é igual a 3. Fazendo isso, então a gente consegue fazer o número de elementos ficar equivalente ao que seria necessário para o nosso trabalho. Isso é uma etapa muito importante nossa para fazer isso, porque isso evitaria possíveis erros no código. Certo. Então tá. Levando em consideração que a gente tem que reduzir o número da linha e transformar em inteiro, o que a gente tem que fazer é bem simples. A gente vai simplesmente pegar o comando da casa 1, no caso que é o primeiro número, já que a gente inicia com uma letra, e realizar int comando 1 menos 1. É bem simples realizar dessa forma. E o mesmo vale para o comando da casa de índice 2, né, na terceira casa, que vai ser outro número. Comando 2 menos 1. A gente consegue ver aqui, então, esse aqui é número da linha, número da coluna. Após realizar essa filtração, a gente pode começar a trabalhar com interpretação dos comandos. Para fazer isso, a gente tem que trabalhar com dois casos diferentes, sendo esses casos o caso de o comando querer alterar uma linha, que é igual a L, e do comando querer alterar uma coluna, que é caso ele seja igual a C. A forma que a gente realiza essa tratagem é diferente por causa da natureza dos elementos, então a gente só tem que. Então a gente vai fazer um de cada vez. A primeira que a gente vai fazer é da linha, por causa que o seu tratamento é muito mais simples. Para fazer a substituição, a gente simplesmente precisa de uma variável reserva, que ela vai armazenar o elemento que vai ser substituído, primeiramente, para garantir que ele não seja perdido no meio da troca. A gente vai reservar então a linha da pista, cujo índice seja equivalente ao elemento do comando 1. Então, é o índice da linha passada. Então, temos aqui comando 1. E não basta fazer isso, por causa que existe uma característica uma característica muito relevante em Python, que é o reserva de memória de listas em Python faz com que caso você só simplesmente faça uma lista seja igual a outra, elas vão ter as suas alterações compartilhadas. Para evitar isso, a gente tem que fazer um ponto copy. Assim, ambas as listas são completamente independentes. Tendo reservado, então, a primeira linha que vai ser alterada aqui, a gente pode trabalhar com ela sem ter medo de ela ser descartada. Por isso, então, a gente consegue fazer as alterações. Segue o mesmo comando para poder acessar a linha que a gente quer alterar. Ela vai ser igual à segunda a linha que a gente quer pegar depois.
que a gente quer trocar. Então a gente vai fazer com que primeira linha seja igual à segunda linha. E então fazer com que a segunda linha seja igual à nossa linha reservada. Detalhe importante novamente é por como a gente está trabalhando com listas, a gente tem que utilizar o copy e não simplesmente o dar um igual, por causa que isso acontece por causa que se não utilizar isso, a gente vai ter problemas com reserva de memória do Python. Partindo então, aqui a gente tem feito a coluna. Caso a pessoa quisesse dar um comando, por exemplo, a gente suponhamos que o comando seja linha 1, 2. Então, os elementos da linha 1 aqui, eles seriam reservados numa lista separada, onde tem 1, 2, 3. Então, então a gente poderia fazer as alterações. A gente apagaria a linha 1, e é por isso que a gente precisa reservar ela, porque senão a gente perderia todos os elementos. E colocaria os elementos da linha 2 dentro dela. E então, a gente apagaria a linha 2 e colocaria os elementos dentro dela. Os elementos seriam esses dados da variável reserva que a gente criou. Feito isso, a troca estaria correta. Certo. Partindo que a gente realizou as alterações necessárias para a linha, a gente precisa fazer o tratamento das comandos que afetam as colunas. Uma coisa importante de se relevar aqui, quando trabalhamos em colunas em Python, é por causa que a gente primariamente a gente só tem acesso direto às linhas. Então a gente não poderia simplesmente fazer um copy da linha, uma coluna inteira, igual a gente fez com a linha. A gente teria que acessar um por um cada elemento das listas aqui. Então a gente teria que acessar primeiro 4 para trocar, supondo que a gente quisesse trocar as a gente quisesse trocar as colunas um e as colunas 3. Então fazendo C1 3. Para fazer essa troca, a gente teria que passar uma linha por linha e pegar o elemento da cada coluna que a gente quisesse. Então a gente teria que fazer o mesmo processo de reservar o elemento da primeira coluna. Então a gente reservaria o 1, o 4. Ele seria reservado aqui num cantinho próprio dele. A gente apagaria ele. Então copiaria o 6 dentro desse elemento aqui. Apagaria o 6. E copiaria o elemento que foi reservado dentro do dentro da casa dele. E a gente repetiria esse processo, então, para cada uma das linhas, para que a gente pudesse finalmente acessar a coluna inteira. Então a gente passaria para baixo, reservaria o 1, apagaria ele da primeira parte, copiaria a coluna dentro dela, apagaria a coluna extra depois, copiaria o elemento dentro da reserva para dentro da coluna. Repetindo esse processo, então, a gente teria o seguinte. Então a gente teria aqui 9, 7. A gente lá, reserva de novo, da reserva 10. Apaga o 10.
Daí a gente copia o 12 pra cá. Apagaria o 12 nessa casa. E copiaria o elemento que a gente guardou na reserva. A gente teria que simular esse processo dentro de Python, fazendo código. Para fazer isso, primeiramente, então, a gente tem que fazer um for que acesse cada uma das linhas que a gente tem dentro da pista. Como a gente tem as variáveis n e m que determinam o tamanho da pista, isso é um processo relativamente fácil de se realizar. Basta a gente criar um for i em range, um for j em range n. A necessidade de ser um for j é só por causa que a gente já está trabalhando com o elemento i aqui em cima, e isso poderia acarretar em um possível erro. Então a gente relê o mesmo processo da reserva, só que dessa vez, em vez de guardar o elemento só apenas a linha, a gente vai acessar a linha I, a linha J, que a gente está no momento, e então acessar o elemento da coluna que a gente quer alterar. Comando 1, menos 1. Int, comando 1. Então a gente faz isso aqui. Isso então a gente estaria copiando, como a gente tinha feito aqui em cima, a gente estaria copiando o elemento dessa linha aqui, jogando ele numa reserva, e então colando isso aqui dentro, e colando a reserva dentro daqui. E esse processo seria repetido para cada uma das linhas. A gente só fazer o código completo aqui certinho. Então a gente faz aqui pista i comando 1 igual pista i 2 e pista i comando 2 igual reserva. Feito isso, esse processo vai ser repetido para cada uma das linhas, então será possível fazer a alteração de uma coluna tranquilamente. Após ter feito todo o tratamento das colunas, basta a gente realizar a impressão dos elementos. Como a gente já saiu do fora, a gente tem direito de utilizar o i, a gente vai fazer o i acessar cada uma das linhas da lista e simplesmente imprimir, então, o i. A gente está utilizando esse asterisco por causa que ele permite você imprimir todos os elementos de uma lista em uma linha, sem ser que ele esteja formatado como uma lista, ele vai ser formatado como texto. Ao fazer isso, a gente então termina o nosso código e bastaria só realizar os testes dele. A gente pega os elementos daqui. Subir um pouquinho. Certo. Só apenas uma pequena correção que tem que ser realizada aqui no processo. Eu tinha escrevido I aqui para acidente, mas a correta é J. Certo. Com o código completo aqui, a gente consegue realizar os testes seguindo o padrão da OBey. Basta apenas vir aqui, executar, e a gente pode fazer a comparação entre eles. Então a gente tem 4 linhas, 3 colunas, com 3 comandos. Os comandos sendo coluna 1 troca com coluna 3, linha 1 troca com coluna 4 e linha 3, coluna 3 troca com coluna 2. A lista final vai ser 12, 10, 11, 6, 4, 5, 9, 7, 8, 3, 1, 2. Vamos tá aqui. O mesmo vale para cada um. A gente agora vai trabalhar com uma única linha, mais com 6 colunas. Esse tipo de formação ele impede que exista comandos de linha, por causa que, de acordo com nossas restrições aqui, é impossível que A1 seja igual a B1, então não pode ter linha 1. E o mesmo vale para nosso último exemplo.
8, 7, 4, 3, 10, 9, 6, 5, 7. E então seria isso a resolução dos exercícios da dança em Python. Outro vídeo também vai ser postado depois para resolução desse exercício em JavaScript.